vamos conversar sobre o avanço da inteligência artificial, cada vez mais presente no nosso cotidiano. A ideia é entender como essas tecnologias funcionam e como usá-las de forma segura. Para isso, convidamos Fábio Malini, professor e pesquisador da UFES, especialista em ciência de dados e redes sociais. Olá, Fábio, muito obrigada por ter aceitado o convite. E para dar início a esse assunto, você pode explicar para a gente como que funciona a coleta de dados para a criação dessas plataformas de inteligência artificial? Eu acho que a inteligência artificial ela tem toda uma história, né? Eu acho que a gente está vivendo agora um momento que a gente chama de advento das chamadas inteligências artificiais generativas, né? Que tem uma capacidade não apenas mais de detecção de algum tipo de conteúdo, de algum tipo de material, né? Porque às vezes a gente pensa muito em inteligência artificial como chat GPT, né? Só que a gente tem muitas possibilidades tecnológicas, né? Para se averiguar o que é uma inteligência artificial. E eu acho que esse momento é um momento de uma transição entre uma inteligência artificial que era focada em detecção, por exemplo, né? O quanto se avançou em detecção de imagens de câncer de mama, por exemplo, utilizando muito abordagem de software, né? Isso é uma abordagem específica, né? É a abordagem de detecção. E agora a gente está entrando numa fase que é a fase generativa, ou seja, em que as inteligências artificiais elas começam a ter a possibilidade de produzir o laudo, né, e construir tanto o texto, as imagens, etc., né, em que aquele conteúdo que é frequentemente dado a alguma especialização, ou seja, aquele sujeito que lauda, que seria um médico especialista, pode ser também, né, não diria substituído, mas de certa maneira a inteligência artificial entra com uma possibilidade de antecipação de algum tipo de padrão que antes era só visto a olho nu, a olho humano, digamos assim, e com isso a gente tem uma presença maior dessas tecnologias. É claro que no campo da linguagem, ou seja, o campo onde tem as imagens, os textos, os áudios, os vídeos, isso é sentido mais rapidamente. Isso porque as inteligências artificiais, assim, uma das principais modificações é a utilização dos chamados LLMs, ou seja, modelos que usam grandes bases de dados, né, treinadas para a detecção de um determinado tipo de fenômeno. E não é só a detecção, tem a capacidade também de gerar textos. Então, por exemplo, a gente vai ter hoje um desafio que hoje é muito mais fácil você ter padrões, por exemplo, de determinados textos. Então, se você quiser mandar um e-mail, se você quiser fazer um relatório, se você quiser fazer uma tradução, por exemplo, né, isso é fácil com determinadas plataformas. O ChatGPT é uma delas, né? Mas por que que isso acontece? Porque esses modelos eles passam a ser treinados com grandes bases de textos sobre aquela finalidade, né? Então, por exemplo, a gente tem muitos textos que traduzem, né, outros, né? Então, a tradução, quando ela entra nesse universo, que é um universo mais treinado, em que as chamadas LLMs, ou chamada linguística de corpos também, ela apreende contextos, que é uma das características dessa geração de IA. O que acontece é que os textos vão ficando mais assertivos, os vídeos também mais assertivos, e com isso a possibilidade também de criação com essas ferramentas, elas ficam também potencializadas, né? Então, acho que essa é uma fase nova, né? E é uma fase muito rica, porque implica que determinados trabalhos repetitivos, né, que ora fazia com que o trabalho se emburrecesse, né? Ele ganha digamos assim, um fim, né? E se coloca no lugar agora uma outra forma de trabalhar, né? Uma outra forma de se organizar, uma outra forma de produzir. É claro que é o início de tudo, né? Acho que existe aí na nossa conversa a gente vai discutir elementos pró e contra, mas eu acho que a força maior neste momento se localiza nessas chamadas IAs generativas, né? Que têm a capacidade de gerar linguagens, né? Puxando um pouquinho para esse lado dos pontos positivos e negativos, né? Há uma grande discussão sobre esse banco de dados que a inteligência artificial ela tem, né? Ela criou. E para diversos campos e alguns trabalhos, em algumas áreas, é muito bom, porque você agiliza diversos processos, né, no trabalho mesmo.
mas para outros trabalhos criativos há uma discussão maior, como se roubassem esses dados. Você pode explicar um pouquinho melhor como que funciona esse banco de dados? Vamos pensar assim, eu acho que toda tecnologia de IA generativa, ela, como ela é baseada nesses grandes modelos, nos modelos baseado em grandes massas de dados, né? O que acontece? Todos eles, a gente tem na literatura, tem duas coisas. Todos eles são errados e todos eles têm viés. O que significa isso? Por que é errado? Porque ele não é 100% preciso. Ele não tem um que se chama, em linguagem computacional, de uma acurácia tão precisa. Vou dar um exemplo. A gente está fazendo no laboratório um processo de detecção de imagens de emergências climáticas, né? E aí, quando a gente vai pegar os modelos existentes de IA, e esses modelos a gente vai aplicar e adaptar, o que a gente percebe? Que as imagens de emergência climática que foram treinadas, ou seja, quando a gente aplica esse modelo e detecta se está acontecendo ou não, né, uma circulação na rede de imagens, né, que se traduzem ou traduzem tragédias climáticas, o que a gente percebe é que a maior parte desses modelos, eles não são precisos com países em desenvolvimento, países pobres. Porque a característica da emergência climática do norte global passa muito pelo furacão, por exemplo, né? E em determinados países do sul global, o furacão não existe. O que existe aqui, por exemplo, é muito alagamento, né? Então, as imagens também dos territórios também são diferentes. Então, muitas vezes a IA ela acaba classificando uma imagem como trágica, quando, na verdade, ela não é, né? Então, tem aí uma falta de precisão e adaptação que precisa ser feita, né? Então, a maneira como se constrói a base de dados produz um determinado viés. Então, acho que hoje a principal pauta, em termos até de sociedade civil, de ativismo envolvendo IA, vai passar por como essas bases elas são produzidas, adaptadas, né? E quais são os vieses que elas carregam. Acho que isso aí é um grande ponto de discussão científica, digamos assim, mas também de indústria, né? A indústria ela vai tentar mitigar a redução desse viés, que é o caso clássico, por exemplo, de IAs, por exemplo, vou dar uma coisa muito simples, IA de análise de sentimento, né? É muito comum na nossa área de comunicação, as pessoas gostam muito de saber se uma coisa está sendo positiva ou negativa no espaço público digital. Só que boa parte dessas tecnologias de detecção, elas são baseadas em língua inglesa. Então, que o texto em português é traduzido para o inglês e aí, em seguida, é detectado, né, analisado algo. Então, quando um chat GPT ele é levado através do prompt ali, quando o usuário pede para criar um texto mais positivo sobre alguma coisa, ele tende então a fazer em português, ele tende a fazer todo esse caminho que passa, por exemplo, pela língua inglesa, e a gente sabe que ali vai ter alguns quebra-molas, ou seja, ter algum problema ali, mesmo com um contexto bem forte, assim, em termos tecnológicos apreendidos, sempre vai ter uma manga fruta e uma manga de camisa, né? Então, isso acaba também gerando problemas na hora de você gerar o texto também. Então, a base de dados treinada, que é uma outra coisa, ela implica também vieses diferentes, né? Nesse contexto, de que maneira essas tecnologias influenciam a forma como nós lidamos com esses dados, com essas informações e nas simples tomadas de decisões, na nossa vida diária mesmo? Eu acho que a tendência é que os sistemas de busca, eles tendem cada vez mais a utilizarem esses chamados LLMs, né, esses modelos de linguagem massiva, né, que são embarcadas, né, em determinadas tecnologias, como vai ser de busca. Então, vai ser muito mais corrente que as pessoas elas busquem informações. Como elas fazem hoje, por exemplo, no Google, quando ela vai buscar alguma informação de saúde, por exemplo, né, o Dr. Google, né, ela tende a fazer isso nas plataformas, digamos assim, de IA, né? Inclusive algumas até mais especializadas. Então, vai desde do nosso comportamento em termos de saúde, mas também vai no nosso comportamento eleitoral, vai no nosso comportamento em termos de consumo, né? Ou seja, a tendência também é que a gente veja sendo calibrado continuamente essa relação entre
o que a gente busca e onde a gente busca, né? E aí, se a gente pegar coisas tão simples como o WhatsApp, por exemplo, que já tem embarcado agora uma ferramenta de IA, né? A gente vê que tem vários problemas nessa ferramenta porque ela tem vieses, né, que tem a ver com o fato de que o modelo que é treinado é um modelo em inglês. Então, se você buscar lá o nome, né, de um professor da universidade, às vezes você cai numa personagem que não tem nada a ver com um professor da universidade. Então, isso implica ainda ajustes muito grandes que precisam ser feitos e isso passa por questões políticas. Por exemplo, o português escrito na internet, ele é basicamente o português brasileiro. Mais de 90% do que circula no português digital, digamos, é do Brasil, né? Então, as IAs generativas, um exemplo, como essa do WhatsApp, elas vão ter de treinar os seus modelos a partir de grandes bases de dados. Então, nós já sabemos que essas empresas de IA, elas querem os dados totais da Biblioteca Nacional, do Diário Oficial, né, da imprensa brasileira, né, porque quando treina o seu modelo a partir de dados em português brasileiro, obviamente você vai conseguir ser muito mais assertivo. Então você vai saber que Fábio Malini é um professor da UFES e não um ativista de direitos humanos que morreu em 2021, que é o caso, né? Então é um exemplo desse tipo de diferença que tem a ver com o dado, a base de dado treinada, né? Porque, de fato, não é só uma questão de busca, é uma questão também de geração de conhecimento. As pessoas tendem cada vez mais a acreditar no dado gerado por essas ferramentas de IA, né? Nesse cenário de desconfiança, o que pode ser feito para aumentar a confiança pública e garantir um uso mais transparente dessas tecnologias? Eu acho que a primeira coisa é ter acesso às bases de dados treinadas, que hoje são verdadeiras caixas, assim, eu brinco que é caixas brancas, né? Porque a maior parte desses modelos são feitos pela população branca rica, né, do Vale do Silício. Então, o que acontece? Eu acho que a gente hoje tem uma necessidade de ter acesso a esses modelos e como esses modelos são treinados. Por um lado, você tem práticas novas do ponto de vista da ciência, em que muitos dos modelos eles só são aceitos se eles são abertos. Abertos a ponto da gente analisar o que está sendo feito. O caso, por exemplo, no nosso campo, do jornalismo, né, em que o ChatGPT foi na área, por exemplo, de produção de geração de textos noticiosos, né, foi basicamente treinado com o acervo inteiro do New York Times, que foi coletado sem a permissão do New York Times, e isso gera hoje um grande conflito de direito autoral com o veículo, né? E aí, ou seja, o New York Times só descobriu porque fez uma matéria investigativa que revela como esse modelo treinado ele foi feito com os seus conteúdos, né? Então, hoje a gente tem uma disputa muito grande em relação ao meu e o seu conteúdo que é publicado, por exemplo, em rede social, né? Ou seja, o modelo treinado para ser Fábio Malini ou ser a Ana é possível hoje a partir dos nossos dados nas redes sociais. Então, quem não abre os seus modelos de treinamento tende, pelo menos na comunidade científica, a não ser respeitado. Mas do ponto de vista industrial, quando envolve segredo de fabricação, digamos assim, né, propriedade intelectual, é mais difícil a abertura desses modelos. Então, com isso, o que vai acontecer é que a gente vai ter muitos vieses na produção desses conteúdos, na geração desses conhecimentos feitos em IA, né, a partir de bases que são completamente fechadas. No final das contas, continua sendo a mesma discussão de sempre do ponto de vista do capitalismo, né? Ou seja, sobretudo cognitivo. Quem tem acesso à propriedade intelectual e fecha, né, consegue obter mais valor, e quem, do ponto de vista de mercado, e quem abre, produz muito mais inovação e conhecimento, mas menos valor do ponto de vista financeiro. Então, acho que essa é uma questão importante que envolve a indústria inteira, mas eu acho que, no final das contas, tem uma dependência do conhecimento científico. Eu acho que aí, nesse sentido, tem uma abertura em termos do debate e também da produção de tecnologia. Obrigada, professor, mais uma vez. E o Reverso UFES hoje termina por aqui. Obrigada pela atenção e até a próxima.